Buenas, gurizada, tudo bem? Sou o professor Dudu, professor de Biologia do Cursinho Popular Caminho de Jesus, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agora vamos encerrar nossa aula de diversidade de cordados com répteis, aves e mamíferos, tá? Como eu tenho dito para vocês, apesar de a gente estar falando aqui de especificidades, é muito importante, porque isso é a coisa principal cobrada no vestibular, que a gente foque nas questões evolutivas que envolvem o grupo dos cordados, tá? Por isso, vamos dar um pouco de atenção para uma árvore filogenética, que é mais complexa do que o que geralmente vai ser cobrado no vestibular, mas eu acho que é importante da gente dar uma olhada para entender algumas confusões que às vezes acontecem no parentesco entre esses grupos e, né, é sempre legal a gente ir um pouquinho além do que é aquilo basicão cobrado no vestibular e tentar entender um pouco mais o que está verdadeiramente próximo do que a ciência tem como consenso hoje, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com um cladograma, né? Esse cladograma dos amniota, que vocês bem lembram, são os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos olhar como é que se dá a relação filogenética entre esses animais. Primeiro, a gente vai ter muito cedo nos amniota uma divisão entre dois grandes grupos. Um desses grupos são os sinapsídeos, tá? Sinapsídeos são ancestrais, a maioria deles está extinto, mas é deles que nós, mamíferos, derivamos, beleza? Aqui eu estou mostrando um cladograma simplificado, extremamente simplificado, do que são os amniotas, tá? A gente tem dezenas de grupos extintos nessa árvore. Eu pensei até em desenhar eles para nós, mas acho que no fim ia dar mais trabalho do que qualquer coisa. Ia dar mais confusão também na cabeça de vocês. Então vamos lembrar, existem os sinapsídeos, que é um grupo ancestral do qual a gente faz parte, os mamíferos, e o resto dos amniota, que é da onde vão se derivar os répteis e as aves, tá? O primeiro desses grupos, a primeira dessas derivações deste segundo grupo que a gente encontra aqui, vai ser a dos testudíneos, beleza? Os testudíneos são as tartarugas, os cágados, os jabutis. Professor, não era para ser tipo répteis e aves? Já vamos entender isso, muita calma. Uma coisa importante da gente enxergar aqui é que a seguir, a partir ali da divisão entre os outros répteis que a gente conhece e as aves que vão estar neste lado aqui, eu sempre esqueço que vocês não podem ver o meu mouse, e as tartarugas, vai surgir um grupo chamado lepidossauros. De novo, todos esses grupos têm um monte de grupos extintos, eu fico falando instinto, mas a gente vai ver aqui o que está vivo hoje na atualidade. Os lepidossauros são lagartos, cobras, iguanas, tuataras, outros seres que a gente conhece como répteis que a gente não conhece muito bem. Esses dois grupos, que seriam os segundos amniotas, amniota não sinapsídeos, eles vão ser os anapsídeos, que são as tartarugas, tá? Eles são animais bem ancestrais dentro desse segundo grupo de amniotas, e os diapsídeos. Por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente entender que a classificação réptil, ou répteis, não é um grupo natural. Lembra que a gente viu lá no nosso material complementar sobre filogenia e cladística, né? Eu não posso dizer que répteis é um grupo natural, uma classificação evolutivamente acurada, porque eu não vou ter os mesmos ancestrais, não vou ter todos os descendentes recentes, atuais, sendo agrupados a partir de um mesmo ancestral comum mais recente entre eles. Como assim, senhor? Isso é um pouco confuso para mim, não tem problema, é confuso mesmo, mas quando a gente chegar no final da árvore a gente vai entender melhor. Depois dos lepidossauros, existe uma divisão que são os crocodilomorfos, tá? E eu quero que a gente foque muito nessa divisão aqui. Porque os crocodilomorfos são animais que já vão ter principalmente no que se refere ao sistema circulatório, eles vão ter uma característica muito mais derivada, né? A gente não vai entrar em detalhes. Todos os grupos animais têm sistemas circulatórios diferentes, né? Uma sinapomorfia bastante marcante, mas isso tem caído tanto de importância na URGS que a gente não vai perder tempo se atentando a esses detalhes. A nossa tarefa aqui na educação popular é sempre não ser simplista, mas também ser eficiente, tá? Então, esse sistema circulatório deles, eles vão ter um coração diferente, basicamente. Isso é importante porque, enfim, abre uma janela bastante diferenciada para várias outras adaptações. São os jacarés e os crocodilos.
A partir dos crocodilianos, a gente vai ter um grupo. Eu esqueci de botar aqui, mas não tem problema, eu escrevo. A gente vai ter um grupo que é os Aliás, é antes dos crocodilianos. É já que os crocodilianos estão dentro desse grupo, que são os arqueossauros. Arqueossauros, gente, é o grupo que a gente conhece na mídia popular como dinossauros, né? Na verdade, o que a gente via como dinossauros eram vários grupos diferentes. Existiam aqueles lá que eram aquáticos, existiam os pterodátilos, que não eram nem dinossauros e nem ancestrais de aves, eles eram outro grupo de, sei lá, répteis, lagartos, bichos escamosos que voavam. E dentro dos arqueossauros eu vou ter os crocodilomorfos, milhões e milhões de grupos de dinossauros extintos, e eu vou ter um grupo que é o grupo sobrevivente desses dinossauros, cuja maioria se extinguiu, que são as aves. O que eu quero dizer com isso? Aves são basicamente dinossauros, né? Só que eles ficaram pequenos, criaram bicos e penas. A gente vai enxergar como que isso é verdade, né, hoje em dia, mas a gente já tem muita certeza disso. Então, vamos voltar. Por que eu digo que répteis não são um grupo natural? Por causa disso. O que a gente considera réptil são esses três grupos, né? Tartaruga, lagarto, cobra, iguana, jacaré, crocodilo. Bichos que são escamosos, sei lá, tem garras, tem rabo e tem aquelas linguinhas que fazem tipo... Isso é um problema, né? Não é uma classificação natural, porque eu não tenho todos os meus grupos sendo representados a partir do mesmo ancestral comum. Tá faltando alguns grupos nesse grupo de répteis. Se bem que geralmente a gente considera dinossauro réptil, né? Mas a gente não considera as aves répteis. Ou seja, se eu estou pegando este ancestral e estou definindo um grupo que não conforma todos os seus descendentes mais recentes, o nome disso é um grupo parafilético. Portanto, um grupo não natural. Grupos naturais, grupos que estão cientificamente, evolutivamente acurados nessa classificação, eles são sempre grupos monofiléticos. Beleza, gente? Então, só para a gente entender, muitas vezes essa confusão dos dinossauros, da relação com as aves, cai no vestibular, e às vezes esse exemplo dos répteis não serem um grupo monofilético também cai. E é importante a gente enxergar, né? Isso era um erro que eu cometia quando eu estava estudando para o vestibular. Eu achava que primeiro que um ancestral evoluiu os répteis, depois deste ancestral evoluíram as aves e depois desse ancestral evoluíram os mamíferos. Não, os mamíferos se separaram muito antes dos répteis e das aves, beleza? Então não tem assim. Na verdade, a árvorezinha seria mais ou menos essa daqui, né? Mamíferos, répteis e aves. Aves estando em um grupo, os répteis e as aves estão num grupo e os mamíferos estando em outro, tá? Só pra gente dar uma retomada na cladística aí e não cair nesses pega-ratões. Sem falar que essa habilidade da cladística ela é importante em vários tipos de questão, para várias matérias. Então, a gente já viu que os répteis são um grupo parafilético, mas igual a gente usa ali no vestibular, né? Não vamos se ater a isso, só para vocês terem uma noção do que é evolutivamente verdadeiro. Verdadeiro no que se refere à ciência, né? Essa verdade ela pode um dia mudar, porque é assim que a gente trabalha a ciência. Mas enfim. Já vimos que são um grupo parafilético, né? Esse grupo aqui vai compor vários seres diferentes. Aqui, deixa eu pegar um verdinho. Aqui vocês vão ver os testudíneos. Aqui vocês vão ver os lepidossauros, né? Iguanas, lagartos, serpentes. Esse testudinho aqui é um cágado de barbicha, um animal nativo do Rio Grande do Sul, ameaçado, não de extinção, mas está em perigo. Essa cobra é uma coral verdadeira. Um dia aí, quando a gente tiver tempo, a pandemia acabar, eu ensino para vocês a diferenciar a falsa coral e a coral verdadeira. Esse aqui, eu vou confessar para vocês que eu não sei o nome desse bicho. Existia um tempo que ele era o Tupinambis meriani. Tem gente que conhece ele como teiu, ou lagarto cacheiro, ou lagartão. Ele é o 90% dos lagartos que vocês verem na vida de vocês pelo Rio Grande do Sul vão ser dessa espécie, tá? Só que o nome da espécie dele mudou nos últimos anos. E eu sabia qual que era o nome novo, mas não lembro agora. Dei uma procurada e não consegui encontrar.
mas uma hora a gente encontra, tá? Aqui um jacaré do papo amarelo, um crocodiliano, né? O jacaré do papo amarelo é o único crocodiliano nativo no Brasil. Ele não é exclusivo do Brasil, mas é o único nativo do Brasil. E aqui, de novo eu me esqueci o nome disso, mas também seria uma espécie de Velociraptor, né? Embora Velociraptor seja o nome que o Spielberg deu para os dinossauros no filme dele, que ele inventou a maior parte daqueles dinossauros, mas a gente usa o nome porque ele popularizou. Velociraptor não é o nome de verdade dos animais, mas enfim. Isso daqui é uma reconstituição de um fóssil encontrado no Rio Grande do Sul, um fóssil que a gente estima seja de uns 2,5 milhões de anos atrás. Não, eu vou... Retirem isso, tá errado, é bem mais antigo do que isso. Mas enfim, percebam que isso daqui é claramente um dinossauro, mas ele não é coberto de escamas, né? Ele é coberto de penas. A maior parte dos dinossauros tardios era coberto de penas, porque as penas elas são uma proteção térmica muito boa, melhor do que escamas, tá? Então a gente tem provas muito nítidas hoje de que boa parte dos dinossauros tardios que se extinguiram eram cobertos de penas e não de escamas. As penas são escamas alteradas, né, escamas derivadas, e os grupos que sobreviveram hoje são as aves, tá? Como eu falei para vocês, esses animais são animais escamosos, né? Eles têm um negócio que a gente vai chamar de escamas córneas. O que é uma escama córnea? É uma escama feita basicamente de queratina, tá? A escama ela é composta mais ou menos da mesma coisa que a nossa pele, né? Ela é uma pele super endurecida. Não é que nem a escama dos peixes, que era uma unha, né? E essa pele, assim como nós descamamos, só que a gente não vê, porque a gente vai aos pouquinhos perdendo pele morta. Boa parte dos répteis, não todos, mas boa parte, com destaque para serpentes, realiza um processo que a gente chama de muda. Eles trocam de pele, né? Na verdade, eles não trocam de pele, a gente está permanentemente trocando de pele, construindo pele nova por baixo da pele que está antiga. Nós, seres humanos, vamos perdendo aos poucos, nem percebemos isso. Alguns desses répteis, como eles têm essa pele mais grossa, mais de escamas, quando está pronto uma pele nova, eles têm que soltar a pele antiga. E essa é a muda que vocês enxergam aí. Outras coisas importantes, uma coisa muito importante da gente entender dos répteis também, é que esses grupos vão começar a apresentar consistentemente o desenvolvimento direto, tá? Eu sou contra escrever a palavra desenvolvimento, porque ela é gigante, eu tenho a impressão de que eu gasto metade da minha aula escrevendo desenvolvimento. Então, vai ser desenvolve, ponto, tá? Mas é desenvolvimento direto, quer dizer que não vai passar por estágios larvais, por metamorfose, por ecdísias, enfim, todas essas coisas que a gente viu que são bastante comuns em vários dos animais que a gente viu até aqui. Não existe larva de réptil, assim como também não vai existir larva de ave ou larva de mamífero, tá? Esses grupos, eles são um grupo polifilético, beleza, mas eles têm muitas semelhanças, né? O desenvolvimento direto vai ser uma regra para todos eles. Eu nasço do ovo, no caso de répteis e de aves, ou da barriga da mamãe, no caso de mamíferos, uma versão pequena do que é para eu ser. Eu não vou passar por uma transformação de uma larva para uma pupa, para um casulo, para um adulto, não sei o que, tá? Desenvolvimento é direto. E, muito importante, esses daqui são os últimos animais que a gente vai enxergar que são ectotérmicos, né? Eu falei na nossa aula passada, ecto vem de externo, de fora, de superfície. E térmico é térmico, né? Temperatura. Isso quer dizer que esses animais, assim como todos os animais que a gente viu na nossa aula até agora, eles não têm controle sobre a sua própria temperatura, tá? A temperatura deles é a mesma temperatura do ambiente. O que isso significa? Significa que eles têm pouco controle sobre os processos internos dos corpos deles, a bioquímica, o metabolismo e tudo mais. A gente tem essa expressão lagartear, estou me repetindo, mas é sempre bom, né? Relembrar é viver. Tem essa expressão lagartear, que é um hábito que os lagartos principalmente têm de comer. Para fazer a digestão, o metabolismo tem que trabalhar muito, né? O mecanismo bioquímico do tubo digestivo tem que funcionar bastante. Então eles enchem a pança, vão para o sol para conseguir fazer, para se esquentar e o metabolismo acelerar e fazer uma boa digestão, né?
que é uma coisa maravilhosa de fazer, principalmente agora, outono e inverno, encher a barriga de comida e dar uma meia horinha, uma horinha debaixo do sol, assim, para se esquentar e dar uma relaxada. Todo mundo deveria ter direito de fazer isso, pena que a maioria das pessoas não tem. Mais uma coisa aí pra gente lutar, né, nesses tempos. Direito de dar lagarteada. Então, esses vão ser os últimos animais que vão ter isso, né? A gente já viu, como relembrar é viver. Eles vão ser amnióticos, vão ter um ovo amniótico. Mas enfim, não vou me repetir aqui, a gente viu a aula passada. E por último, né? Opa! Como que os dinossauros desapareceram? Bueno, o que a gente sabe hoje, com certeza científica, né? Lembrando, certeza científica ela não é absoluta, ela é um consenso construído. Um dia ela pode mudar. Existem consensos que são muito bem construídos e muito dificilmente vão mudar, tá? Mas não é uma questão de opinião e não é só uma ideia não embasada. É uma certeza muito grande, só que ela não é dogmática. Existe a possibilidade de ela mudar. O que a gente tem muita certeza hoje é que um meteoro caiu na Terra, um meteoro se chocou contra a Terra, né? E não foi o meteoro que numa explosão matou os dinossauros, mas o meteoro ao se chocar com a Terra gerou uma nuvem de poeira tão grande que basicamente cobriu o planeta, cobriu o Sol, né? E sombreou o planeta inteiro. Esquentou todo o nosso planeta, esfriou, aliás, todo o nosso planeta, e esses animais, esses dinossauros que eram gigantescos, não viviam mais em um mundo onde o metabolismo deles conseguia dar conta, né? Então os répteis que sobreviveram eram os répteis pequenos, né? A maioria dos dinossauros se extinguiu e a gente vai ver que os que sobreviveram, que são as aves, e alguns parentes bem distantes são os crocodilos, eram porque se adaptaram a um ambiente novo, né? Foi inclusive por conta dessa extinção que os mamíferos, que até então eram animais muito pequenos e muito secundários nos ecossistemas globais, conseguiram tomar conta do planeta, porque na era gelada que seguiu, os mamíferos eram muito mais adaptados para viver e para ficarem grandes, inclusive, né? Imagina um lagarto gigantesco, quantas horas ele ia precisar ficar no sol, quão quente ia ter que ser o ambiente para ele poder funcionar. Se ficar frio, ele não funciona mais, beleza? Então, catástrofes acontecem e a gente tem alguns dinossauros aí, algumas criaturas e pessoas que gostam de viver 200 anos atrás, querem que tudo volte como era antes, muito pior, e tem a impressão de que essas catástrofes não são grandes ou então que o problema vai ser a economia, né? No caso do coronavírus hoje. Mas enfim, a gente não vai se extinguir, tá, gente? Mas muita gente está sofrendo e vai sofrer. Então, aves. Quem nunca fugiu de um quero-quero não viveu, tá? Bom, tô sendo injusto aqui. Tu pode ter se criado em apartamento, sem nenhuma praça perto da tua casa, então talvez você não tenha convivido com quero-quero. Mas quem já fugiu de um quero-quero sabe o que é o verdadeiro terror, né? Grandes diferenças das aves, gente. Primeiro, a próxima vez que vocês verem um passarinho de perto, percebam que passarinhos são escamosos, né? Só que as escamas deles são só nas patinhas. Patinhas essas que vão ter sempre 4 dedos, um de trás e 3 na frente. As aves, gente, são alguns dos primeiros seres que desenvolvem a endotermia, endo sendo interno, né, ou dentro. A endotermia significa que a temperatura desses animais, independente de onde eles estão, ela se mantém constante, tá? O que isso significa? Significa que eles vão ter tanto mecanismos para se esfriar no calor, né, suar, se agitar, etc., quanto mecanismos principalmente para se esquentar, independente do frio, né? Hoje agora estamos no início de junho, estamos chegando perto do inverno no Rio Grande do Sul, tá frio e nem por isso o nosso corpo e os das aves que a gente encontrar deixa de estar numa temperatura constante. Isso tem um custo, né, gente? Custa muita energia para manter essa caldeirinha biológica dentro dos corpos desses animais para se manterem quentes, né? Só que as vantagens são imensas. Primeiro, tu tem muito controle da tua bioquímica interna, né? Os teus processos funcionam numa velocidade, numa eficiência perfeita, independente de estar 12 graus, de estar 40 graus, de estar 20 graus lá fora. Então tu consegue ter muito mais liberdade no território e de hábitos e de horários. Tanto que os primeiros mamíferos que eram endotérmicos, né, eles eram noturnos, e eles eram noturnos porque eram endotérmicos, senão eles não iam conseguir viver de noite, tanto que tem muito pouco réptil que é noturno hoje,
né? Muito pouco réptil que é noturno. Principalmente são noturnos aqueles que vivem em zonas muito quentes, né? E no caso das aves, né? Eu quero que vocês anotem, assim, se vocês estão trabalhando no caderno, vocês anotem em vermelho e circulem várias vezes. Tem 1000 e poucas especificidades das aves, eu poderia ficar meia hora falando sobre elas, eu vou focar em algumas, mas todas elas, sem exceção, giram em torno de uma especificidade, uma adaptação muito importante característica das aves, que é o voo. Voo. Tudo que as aves têm de adaptação é feito para o voo, tá? Elas têm asas, para começar, que é o mecanismo de propulsão, né? São quadrúpedes ainda, têm 4 patas, porém 2 dessas patas são modificadas em órgãos locomotores no fluido que é o ar, que são as asas. Um dia a gente pode ver com os professores de física de vocês como que funciona esse voo, né? Na física, na força do empuxo de propulsão no fluido. Mas é bem legal, mas nós não vamos ver agora. Elas têm penas. As penas são córneas também, né? Elas são feitas de pele, entre aspas, e são derivadas de escamas. E são, além de darem muita aerodinâmica para esses animais, elas conferem um isolamento térmico incrível. Esses bichos podem voar porque são endotérmicos, né? Porque em grandes alturas as temperaturas são muito baixas, né? Então eles precisam ter uma maneira de se manterem quentes e funcionando e de manter esse calor não sendo perdido constantemente. Então isso é uma das funções das penas, né? Elas têm tanto a tarefa de mobilidade, dando aerodinâmica para eles, quanto de regulação térmica. Elas são isolantes térmicos incríveis. Elas também protegem contra a umidade, porque elas são impermeáveis e tudo mais. Então é muito poderoso, né? Outra característica muito importante das aves são os seus ossos pneumáticos, que nem vocês estão vendo na imagem, pneumáticos, na imagem aqui abaixo. Ossos pneumáticos significam ossos cheios de ar, entre aspas, né? Não é exatamente ar, mas os ossos são ocos, são muito leves, pouco densos. A gente tem essa coisa tipo, é frágil que nem um passarinho. De fato, aves são frágeis comparadas a outros animais em termos ósseos, porque elas precisam ser o menos pesadas possíveis, porque, gente, voar é muito difícil mesmo. E qualquer redução de peso que esses bichos tiverem facilita, assim, ó, muito mesmo o voo e esse hábito de voar delas, tá? Eu quero que vocês deem uma atentada aqui, muito breve, para a estrutura óssea dessa asa. Esse osso aqui é o mesmo que nós temos, o osso do nosso braço. Essa dupla de ossos aqui é o rádio e a una, que são os dois ossos que compõem o nosso antebraço. Vocês podem ver a ponta deles aqui. E aquela pontinha que dobra da asa, na verdade, não chega a ser o que seria a mão, né? Mas ela é semelhante a uma mão, o equivalente evolutivo, né? Uma estrutura homóloga aos nossos membros, porque esses animais são tetrápodes também. Ela é uma mão que reduziu e sobrou só o mindinho. Vocês estão vendo aqui o finger 1, o finger 1, o finger 2 e o finger 3. Finger é dedo, né? Sobrou um vestígio de 3 dedos, o principal deles sendo o mindinho, e isso é a pontinha da asa que eles usam principalmente para coordenar a sua direção no voo, tá? Então, esses ossos pneumáticos vão ter dentro deles estruturas que são anexos, são prolongamentos do pulmão, que são os sacos aéreos, tá? Os sacos aéreos, eles vão cumprir várias funções. Uma delas é reduzir a densidade do animal. Ele tem basicamente balões de ar espalhados ao longo do corpo, muitos deles entrando para dentro dos ossos, né? Que vai reduzir o peso relativo dele, vai reduzir a densidade dele. E esses sacos aéreos também têm uma função na respiração, né? As aves, gente, eu vou relembrar vocês, voar é muito difícil. Voar exige um trabalho físico, muscular, muito intenso. E para trabalho muscular intenso, a gente precisa de uma capacidade de respiração muito grande. Nós, seres humanos, mamíferos, a maioria dos tetrápodos, temos uma respiração acíclica, né? Significa que a gente bota o ar para dentro, enche o pulmão pelas narinas ou pela boca, enfim, mas é pela mesma cavidade, e a gente segura essa respiração e
esvazia o pulmão e o ar sai do mesmo lado onde entrou. Ele entra e sai, entra e sai. Uma coisa de cada vez. Ou ele está entrando ou ele está saindo. Os pássaros, graças aos sacos aéreos e outras adaptações, têm uma respiração cíclica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão a todo momento botando o ar para dentro e ao mesmo tempo botando o ar para fora. O ar entra de um lado, dá a volta nesses sacos aéreos e sai do outro. Então está sempre girando esse ar, entrando e saindo. É uma capacidade de oxigenação dos músculos incrível, que é uma das muitas adaptações que permite a eles voarem, tá? A última coisa, e lembrando, né, o ovo também é uma adaptação importante para isso. Imagina ter que carregar, né, a tua criança enquanto precisa voar. Não à toa, existem muitos poucos mamíferos voadores. A última adaptação que a gente, se vocês pararem para prestar atenção, principalmente em aves aquáticas, em patos, gansos, marrecos, etc., vai ser a glândula, e essa é uma das únicas glândulas que esses animais têm, uropigiana. Essa glândula, gente, ela fica tipo na base da bunda deles, mais ou menos na base do rabo, tanto que a gente enxerga esse comportamento, né, das aves de virar o bico para trás, cutucar a própria bunda, assim, depois ficar passando o bico no corpo. Meu Deus, meu gato caiu do armário. Que susto. Puta merda. Tá. Nossa, me perdi. Tá. Então, eles vão com o bico nessa glândula, ficam na base do rabo, e essa glândula secreta um mucozinho impermeabilizante das penas. E esse muco eles vão espalhando pelas penas para torná-las impermeáveis. É muito mais proeminente em aves de hábito aquático, semiaquático, mas no geral todas as aves têm, né? Porque quando tu voa, tu está exposto a mais umidade e se as tuas penas ficarem encharcadas, tu vai aumentar de peso. Mais peso, mais difícil de voar. Tudo é voo, gurizada. Tudo é voo. Voo. Beleza? Então é mais ou menos isso para as aves. Agora, vamos enxergar o nosso último grupo, que acho que nem precisa se demorar muito, porque somos nós, né? Os mamíferos. Mamíferos, gente, não são os animais superiores, mais evoluídos, até porque isso não existe. Mas eles, sem dúvida, são um dos grupos animais mais bem-sucedidos no que se refere à ocupação de ambientes e à presença e à sobrevivência da sua prole, tá? Isso tem várias razões de ser. A principal delas eles são endotérmicos, né? Que nem a gente viu nas aves. Eles não vão ter, por conta dessa endotermia, eles vão estar conseguindo ir dos lugares mais quentes aos lugares mais frios, né? Tanto que o que tem no Polo Norte e Polo Sul, né? Tem bastante invertebrado, né? Beleza. Aí tem outras adaptações, é outra maneira de funcionar. Mas de vertebrados e craniados, né, que a gente encontra em regiões de extremo frio, é basicamente mamífero e ave, né? Sempre tem exceções, mas, né, principalmente mamíferos e aves. Eles não têm penas, nós não temos penas, né, como as aves, mas a gente tem pelos, que também são derivados da nossa pele, são queratinizados, enfim, a nossa espécie perdeu a maior parte dos pelos do corpo, mas no geral mamíferos têm pelos que servem principalmente para regulação térmica e outras proteções também, né? Lembrando que tudo que aparece esteticamente no animal pode ter a função de seleção sexual, né? A reprodução dos mamíferos é provavelmente a principal causa do sucesso enorme que esse grupo tem, né? Ela é, no geral, vivípara. Viviparidade, né? Reprodução vivípara significa que o animal infantil, o novo, a criança, é criado no útero da mãe, né? E nasce plenamente desenvolvido. Então não tem essa coisa, vai quebrar o ovo, vai não sei o que, mas tem que alimentar o embrião com uma reservinha dentro do ovo, não. Eita. A própria mãe, a própria biologia e fisiologia da mãe protege, nutre e desenvolve a criança, né? A criança, o filhote, enfim, o bebê ali de mamífero.
Só que existem algumas variações nessa reprodução, né? A gente viu já numa aula esse cladogramazinho aqui, que envolvia os 3 grupos atuais de mamíferos, né? O primeiro deles, da esquerda para a direita, seriam os monotremados, que tem 2 espécies, a equidna e o ornitorrinco, que são mamíferos sem mamilos. Eles produzem leite, mas eles não têm mamilos, né? Então o leite escorre pela pele da mãe e os filhotes têm que lamber esse leite. E eles botam ovos, né? Então eles não são vivíparos, eles botam ovos. O ornitorrinco, inclusive, tem uma picada venenosa, é um dos únicos mamíferos que tem isso. Os marsupiais, né, que a gente conhece mais popularmente como os koalas e cangurus, mas a gente tem um grupo de marsupiais americanos, da América do Sul, nativos do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, que são os gambás, como vocês podem estar vendo aqui. E os eutérios, aliás, os marsupiais, que são seres, esqueci de... não é só ovos, né? Os monotremados, eles botam ovos. Os marsupiais tem uma coisa chamada marsúpio. O marsúpio é a famosa bolsa da mãe, né? Os filhotes de marsupiais não nascem plenamente desenvolvidos, eles nascem com algumas funções ainda não prontas do seu corpo, e logo depois de sair do útero da mãe, eles se arrastam até uma bolsa que tem no corpo da mãe, que é como se fosse um útero externo, e ficam ali dentro mais um tempo até concluir o seu desenvolvimento, né? E os eutérios, que é 100% vivíparo mesmo, né? Nasceu, saiu da pepeca da mãe, tá feito, agora é só crescer, sobreviver para poder crescer, né? Boto aqui para vocês o exemplo de um graxaim, que é um canídeo aí nativo do Brasil, muito comum, era muito comum no Rio Grande do Sul, né? Até a gente começar a exterminar eles. Então, esse ciclo, esse hábito reprodutivo que envolve um cuidado parental muito grande, significa que os mamíferos, embora menos diversos e menos numerosos do que a maior parte dos grupos que a gente viu até aqui, né? Quase todo grupo que a gente viu em toda a zoologia tem mais espécies do que os mamíferos. Eles vão ser muito bem sucedidos, porque a chance de um filhote mamífero chegar na idade adulta e se reproduzir é enorme, porque a nossa reprodução é muito cuidadosa, né? A gente garante, nós vamos fazer poucos, mas a gente vai investir pesado nesses poucos, vamos garantir que eles se desenvolvam. E claro, a coisa que basicamente classifica os mamíferos são as glândulas, né? Glândulas superficiais na pele. Vários seres têm glândulas também, glândulas internas, glândulas externas, mas os mamíferos eles são definidos pelas suas glândulas. Em especial, a glândula mamária, que é o que dá um nome para o nosso que é o que dá o nome para o nosso grupo, né? Glândula mamária que existe em todos os mamíferos. Nas fêmeas ela é funcional de verdade, produzindo leite. E tem mais isso ainda, né? A gente garante tanto que até depois de nascer, durante um bom tempo, os filhotes continuam se alimentando da mãe, que garante plena alimentação, o alimento perfeito para bebês, seja de qualquer for a espécie mamífera, é o leite materno. A gente vai ter as glândulas sebáceas, né? Glândulas de sebo, e glândulas sudoríparas, que servem principalmente para a gente fazer regulação térmica também, tá? E, enfim, lembrando que na reprodução vivípara, para os eutérios, o central vai ser a placenta, né? Placenta, esse tecido que reveste aí, basicamente esse órgão que cobre, nutre e protege o filhote, ou o nosso bebê, né? Então é isso, gente. A gente vai encerrar a zoologia por aqui. A gente quer tentar olhar com um pouco mais de calma que outras matérias a gente vai dar a partir de agora, né? Mas se encerramos a zoologia, vamos continuar se cuidando, vamos continuar prestando atenção no cenário que está acontecendo no Brasil. No momento que eu estou fazendo essa aula, o governo federal está desistindo, ou não, acho que desistindo é a palavra certa, desistindo de divulgar os dados de contaminação e de mortes do coronavírus, mas tenho certeza que essa tragédia que está acontecendo vai continuar acontecendo durante um bom tempo. É importante a gente se proteger os nossos, tentar proteger toda a coletividade, tá? Porque não adianta a gente se salvar e o resto inteiro cair em volta da gente. Beleza? Como sempre, um prazer. Até mais.